porque tem gente muito especial aqui comigo. Oh, meu Deus do céu. Tudo bem, Ana? Tudo bem, querida Drica. Aqui comigo na nossa sala no Mulher.com, Ana Lúcia. Ana Lúcia, que é uma consagrada a Deus, uma serva de Deus, e trabalha hoje no Ministério Missão Sara, né? Na Missão Sara, com as mulheres. E nós estamos aqui falando com mulheres, Ana. Seja bem-vinda. Muito obrigada, eu agradeço a acolhida. Como você disse, o Ministério Missão Sara, inclusive estou bem acompanhada ali, elas estão escondidinhas ali nos bastidores, intercedendo, rezando por nós, Tereza, Crislene e a Patrícia. A Missão Sara nasceu do coração de Deus há uns 5 anos. É um projeto, eu creio que é um sonho, né, do coração de Deus, para devolver, para restaurar a dignidade, a integridade da mulher em todas as suas instâncias, né? Não só na questão espiritual, que embora seja o nosso maior foco, mas não só na questão espiritual, mas dignidade, né? Devolver à mulher a dignidade perdida pelo pecado, pelo sofrimento, pelas lutas da vida. Então, para nós é uma alegria poder estar aqui representando todas essas irmãs, muitas irmãs, né? Nós vemos uma bandeira ideológica que é o feminismo, que fala em nome da dignidade da mulher, né? Estou fazendo isso aqui que é entre aspas, né? Essa dignidade que essas mulheres que defendem essa bandeira falam é uma dignidade entre aspas, porque não é a dignidade de fato, né? Na verdade, é a desconstrução da mulher, é a desvalorização da mulher. E aí, em contrapartida disso, nós vemos que a igreja, ela, né, como uma forma de fazer santos, de santidade, ela, pelo Espírito Santo, suscita em seu meio mulheres. Isso, ó, pega o Antigo Testamento, começa lá de Gênesis e lê até o Novo Testamento, você vai ver mulheres, não é? Através do Espírito Santo sendo movidas para transformar a sociedade, as pessoas que estão à sua volta. E assim, os dons de Deus nós não podemos negar, não é mesmo? Não obstante as nossas fraquezas e limitações, né, Ana? Deus se utiliza dessas mulheres. E você é uma mulher dessa, que Deus se utilizou. Arrancou você lá daquele lugar que você estava e trouxe você, e foi te transformando. Eu posso dizer isso, que eu já conheço um pouco a história da Ana. Foi te transformando nessa bênção de pessoa que você é hoje na vida das mulheres. Então, vamos começar dizendo para essas queridas que nos acompanham agora. A gente começou o programa falando de sofrimento, né? E não existe uma vida sem sofrimento, né, Ana? A questão é o que você faz com esse sofrimento que a vida lhe apresenta. Não existe, não existe. Fica à vontade, viu? Eu sempre falo, fica à vontade, a casa é sua, essa aqui é a sua câmara para você falar com quem está em casa. Amém. Sinta-se à vontade. Não existe, Drica, né? Nosso Senhor ensinou isso, né? Como você citou, as santas mulheres da Bíblia, né? Estão falando que meu dentinho dá dente, coisa de mulher, viu, gente? Tem batom no dente, então fique em paz, que se aparecer aí os irmãos estão me corrigindo aqui. Então não existe vida sem cruz, não é? Nosso Senhor nos ensinou isso. Você lembrou bem as santas mulheres da Sagrada Escritura. Se você for ver, todas elas tiveram um grande desafio. Mas foram mulheres que, como você dizia, falavam da sua dignidade sem perder a sua essência. Quando você citava a questão do feminismo, que é um grande mal, eu vejo como um grande mal para a nossa sociedade. Por quê? Porque ela tira a mulher do lugar dela, né? Da sua essência. Então, essa questão de devolver a dignidade, quando eu disse, não é essa dignidade mascarada, não é essa dignidade velada, camuflada ou travestida, digamos assim, de uma liberdade, etc. e tal. Não vamos entrar nesse contexto, mas para dizer assim, a dignidade de ser mulher sem perder a sua essência, sem deixar de ser mulher. Exatamente. Entende? Então, o sofrimento, tem uma frase de Santa Faustina que eu gosto muito, que ela diz que o sofrimento precisa ser redentor. Se ele não é redentor, é masoquismo. É né? verdade. Se ele não é redentor, é vitimismo, é qualquer coisa, menos sofrimento. Porque o sofrimento da vida humana, eu penso que o sofrimento ele é eminente da vida humana. Independente de ser de mulher ou não, é o sofrimento. Veja, desde o nosso nascimento, a gente já nasce apanhando. Eu já nasci apanhando. Foi um ferro lá, me tirou, já tem uma marca na cabeça. Primeira coisa que toma é um tapinha no bumbum para chorar. Então a gente já nasce chorando, né? É verdade. Mas não, lógico, foi uma analogia boba, mas para dizer assim, não tem como nós nos esquivarmos isso. Eu penso que a questão é como você lida. Exato.
O que você faz com esse sofrimento? Como você trabalha isso na sua vida? Em se tratando de mulheres, a gente pode dizer com uma certa propriedade, porque a gente atende, os meninos que estão aqui comigo pode também afirmar isso, a gente atende mulheres em diversas situações de sofrimento. Sim. E é sofrimento mesmo, né? Não é uma dor na unha, não. São questões de relacionamento, questões de casamento, filhos, histórico de traumas, violência doméstica. Nós temos um atendimento por cura, por libertação, atendimento de direcionamento espiritual, e a gente escuta histórias assim... terríveis. Não é? Então, sofrimento é sempre sofrimento. Não existe um sofrimentinho, né? A gente pode dizer assim. Não existe um sofrimento. Porque aquilo que para você pode ser uma coisa tranquila de lidar, para mim pode ser um fim de mundo. Então, acho que a primeira coisa é a gente nunca desprezar, nunca menosprezar a dor e o sofrimento de ninguém. Acho que esse é o primeiro ponto para a gente poder viver bem. Porque é inevitável. Sim, todo mundo vai sofrer, cada um na sua medida e na sua forma. Cada um na sua medida, exatamente. Mas eu também acredito que existem coisas que nosso Senhor permite na nossa vida justamente para nos fortalecer. Eu costumo sempre pregar isso para as meninas. Eu não sei se isso pode parecer uma coisa meio fora do contexto, mas veja, e sem querer fazer apologia a isso, né? Isso fica bem claro. Mas veja, tudo nessa vida ela tem que passar por um estreito. Vamos começar pelas coisas mais simples. Você vai fazer um pão, você tem que bater para crescer. Exato. Você vai fazer uma uva, você vai fazer um vinho, você tem que pisar. O grão de trigo, se não morre, não nasce. O grão de trigo tem que morrer. A azeitona tem que espremer. Exato. Entende? Isso para fazer entender o quê? Que a vida do cristão, do homem, da mulher, ele passa por esse crivo. Agora, a questão é o que é que eu faço? Como que eu lido com isso? A vida vai nos dando chance, vai nos dando oportunidades. Como você disse da minha história, assim, eu nasci de uma família muito simples, né? Assim, muito simples mesmo, de pais muito humildes. Meus pais hoje são falecidos. Esse ano, dia 31 agora desse mês, meu pai completa 21 anos de falecido. Minha mãe faleceu há 5 anos. Mês que vem completa 6. Sou a caçula de 4 irmãos. E a minha vida nunca foi das melhores. Eu passei por muita coisa, que acho que eu já preguei aqui, inclusive, sobre isso. Dos 9 aos 16 anos, para resumir, eu vivi 3 estupros, violência sexual, violência moral, tive coma, cólico, bebi muito, disputei de banco de mendigo na rua para poder dormir, passei muita fome, pesava 40 quilos, né? Fumava muito, bebia muito. Então, eu estou resumindo para dizer... Houve um tempo na minha vida em que eu tive que me decidir. Ou eu sentava e lastimava, ou eu reagia e caminhava. Da onde vem essa força? É de Deus. Embora na época eu nem tinha consciência disso. Mesmo servindo a Deus desde muito cedo, fiz minha primeira comunhão com 9 anos. Né? Então, eu sempre servi a Deus, sempre participei de igreja, sempre participei de movimentos, de grupos, etc. Mas hoje eu tenho a total consciência de que até aqui me sustentou o Senhor. Então, acho que a minha palavra hoje para você, minha irmã, que talvez hoje esteja passando por um estreito, seja de qual área for, entenda que você precisa se decidir o que isso vai fazer com você, qual é o dano que isso vai causar na sua alma. Embora, lógico, tem coisas que a gente não escolhe, ele vem e bate, entende? Então, eu tenho que aprender a lidar com o dano que isso me causou. A gente atende muitas mulheres em situação de depressão, sabe, de tristeza, de melancolia, de querendo morrer porque já não vê mais sentido para a vida. Por quê? Porque parou na dor, porque parou naquilo que causou a dor. Mas a cruz, ela nos leva mais além. Então, nem nosso Senhor parou na cruz. A cruz é fé, mas os que estão além é paraíso. Então, eu vejo dessa maneira. Pode parecer poético, mas é verdadeiro. Mas é muito verdadeiro. Na verdade, aqui nós não temos escolha. Aliás, nós temos 2 opções. Ou a gente reage diante da dor, diante da luta. Agora mesmo, eu vinha para cá atendendo uma pessoa no WhatsApp que perdeu o esposo e tudo. E eu dizia para ela, você tem opção. Ou você morre junto com ele, ou você reage e faz valer a pena a vida que vocês 2 viveram. Entende? Então, nós temos direito de viver... Eu acho que essa mensagem serve para muitas pessoas, não é? Porque acabei de receber ali a mensagem de pessoas que estão perdendo pessoas, não é? Sempre
Sempre existiu pessoas perdendo pessoas, porque é uma verdade, eu vou falar isso de uma forma bem carinhosa, né? As pessoas vão morrer mesmo, vão passar. E aí, isso que você falou, acho que hoje em dia serve muito para muita gente. Faça valer a vida dessa pessoa, não é? Que viveu ao seu lado. Isso. Assim, sem querer parecer insensível, né? Não é isso. Sim, sim. Mas é uma realidade que nos permeia. Principalmente agora, nesse tempo de pandemia, de tanto desastre que a gente está vendo. Né? Quantas pessoas não perderam parentes e tudo nesse tempo? Quantas? Nós conhecemos várias, de próximo de nós, e aquilo que os noticiários informam, enfim. Mas a questão é, eu vou fazer o quê? Eu preciso reagir. Eu preciso dar uma resposta diferente diante do sofrimento, diante da dor. Nós temos que dar uma resposta diferente. E só consegue dar uma resposta diferente quem está com o Senhor, quem está com Deus. Independente de repente você que nos assiste não é católico, não importa. Mas confie que há um Deus que vela pela sua vida, que é maior do que o seu sofrimento. Às vezes pode até parecer maior que nós. Existem dores que a gente vive que a gente acha que não vai suportar. Pode parecer maior que nós, mas certamente não é maior do que o Deus que nos cuida. E hoje, quando eu olho para a minha história esse ano, eu completo 50 anos. Né? Com essa carinha de 16, fala obrigada. A verdade. Esse esposo está fazendo bem, né? O esposo é o Cristo. Eu estou na contagem regressiva, né? Dia 11 do mês que vem eu estou lá, dizendo sim para o resto da minha vida, para Jesus. Então, a gente precisa entender o que eu faço. Hoje, com 49 anos, eu entendo que tudo foi Deus na minha vida. Quando minha mãe, aquele né, testemunho que eu já dei aqui, quando eu descobri aos 16 anos que eu era filha de um estupro e que eu já tinha passado por tanta coisa sem entender o porquê, uma coisa que eu aprendi ao longo dessa minha vida é: nunca pergunte por quê. Pergunte para quê. O que Deus quer me ensinar? Porque eu passei 16 anos vivendo os maus tratos com a minha mãe, toda aquela dificuldade, surras absurdas, dificuldades de relacionamento, até eu entender o porquê. Entende? Uma outra maneira de nós entendermos o sofrimento, o nosso sofrimento, é quando a gente aprende a olhar para o sofrimento do outro. É quando a gente aprende a entender o porquê que aquela pessoa é assim. Foi isso com a minha mãe. Quando minha mãe, aos 16 anos, me disse, quando eu tinha 16 anos, que ela me disse que eu era fruto de um estupro, ali abriu-se um divisor de água na minha vida. E eu passei a entender muito mais os praquês do que os porquês. Porque toda vez que ela te olhava como filha, Exato. Ela lembrava daquele momento de dor. Ela via dor. Eu era, para minha mãe, um símbolo da dor, da vergonha, do constrangimento, não é? Então, por isso ela tinha aquele comportamento. Mas ainda assim é lindo a escolha que ela fez de deixar você nascer. E hoje você é a bênção que é na vida de tantas mulheres. E eu vou fazer esse parênteses aqui porque eu preciso fazer isso. É por isso, minha gente, que nós temos que dizer não ao aborto sobre qualquer espécie. Mesmo em caso de estupro. Porque senão a Ana não estaria aqui hoje, dando o testemunho dela desse jeito. E eu devo muito isso ao meu pai, né, que nem soube, porque até onde eu me lembro, meu pai que me amou, que me criou, que me educou, que esse que faleceu há 20 anos, ele morreu sem saber disso. Porque aí depois eu me casei, aos 16 anos eu me casei, levei ele para morar comigo, ele morou comigo até o último dia da vida dele. E eu nunca disse a ele, eu nunca quis dar a ele essa dor, não é? Porque ele dizia, meu pai era um nordestino, assim, austero, né? Mas muito simples. Meu pai era um homem que chorava com o último capítulo da novela. Meu pai era aquele tipo de nordestino que com a chuva ele se emocionava. Né? Se morresse alguém num filme, alguém que ele gostasse, não, morreu. Eu dizia, pai, morreu não, pai, ele está ganhando dinheiro para morrer. No próximo programa ele vai aparecer vivo. Né? Então, meu pai era esse tipo de homem. E antes de morrer, ele sempre dizia, eu quero morrer no seu poder, no seu poder. Eu disse, tá bom, pai, só vai morrer no meu poder, e de fato. Né? Ele morreu, assim, morando comigo, estando comigo. Então, assim, mas eu devo muito isso a ele também, que me assumiu, né? Que quis saber. Apenas me assumiu, me amou, né? E me cheirava, que nordestino não beija, né? Nordestino cheira. É um cheiro. É um cheiro nos olhos. Então, me cheirava, me amava,
Até das minhas gravidez, eu tenho 3 filhas, até das minhas dietas, ele que cuidava, fazia galinhada para eu comer, que era para dar leite. Né? Então, assim, eu devo muito isso a ele também. O fato de ter sido amada, mesmo depois que eu soube de tudo isso, eu devo muito a isso a ele. Então, a gente precisa aprender a olhar o porquê, qual é o fator de comportamento que leva uma pessoa a ser do jeito que é. Não que isso vá justificar, né? Como a Drica começou o diálogo falando das mulheres que sofrem, nós falamos de violência. Claro que não justifica, mas é um ponto de partida para que a gente compreenda esses fatores de comportamento. Por que que eu sou assim? Por que que eu sofro desse jeito? Tem pessoas que sofrem e não sabem nem por quê. Às vezes você vai perguntar para a pessoa, está triste? Não sei, não sei. É um vazio, é uma coisa sem nome. Não. Uma terceira coisa que eu digo também é, aprenda a dar nome para as suas dores. Eu acho que isso é importante. Né? Aprenda a dar nome para o seu sofrimento. Isso vem também um pouco do autoconhecimento, né, Ana? Sim. De você saber quem você é, né? Saber a sua história, parar um pouco. Eu falei isso aqui, esses tempos que eu estou aqui cobrindo as férias da Rita Maria. Você precisa parar, gente. Vai vivendo atropelado. Sabe, daqui a pouco a gente está vivendo igual bicho, não sabe por que está fazendo, mas está fazendo. Calma, né? Para. Isso. É nessa parada que você vai pensar, né? Por que você sente isso, por que você tem essas reações, né? Essas coisas que nós precisamos fazer. Você me fez lembrar uma experiência que eu vivi no mês de novembro, quando eu estava fazendo meu retiro de silêncio, preparando para a consagração, de rezar a vida. Isso é uma coisa muito importante, acho que a gente já partilhou sobre isso. O Padre Léo tinha um retiro chamado Rezar a Vida. Ah, eu não sabia, mas eu usei esse termo... Lembrei dele agora. Para dizer, até uma experiência que eu vivi com uma irmã muito querida, a Lica, ela mora em Bebedouro, também uma leiga consagrada, e ela dizia para nós, ela dizia assim, irmã, quando a gente aprende a rezar a vida, a gente vai compreendendo de que nós estamos exatamente onde nós deveríamos estar. Aí, ó, confirmando tudo que nós falamos essa semana, gente. Deus bom! Quando a gente aprende a olhar para a nossa história e amar a nossa história, porque Deus não despreza a nossa história, Ele a redime, Ele a transforma. Se tem uma coisa, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente tem de precioso na nossa vida, é o nosso passado. Eu também acho. A nossa história é um grande patrimônio e a gente não pode ter vergonha dela. Nem para os nossos filhos. Tem gente, pais e mães que não gostam de falar da sua infância para os seus filhos, que não gostam de falar da sua infância. Não, fale, diga. Fale das suas experiências quando você era criança. Fale até mesmo das coisas dolorosas, para eles saberem que você também já sofreu, que você também já viveu e que eles podem vir a sofrer as mesmas coisas, né? Então, quando você aprende a rezar a vida, quando você aprende a amar a sua história, a se reconciliar com a sua história, a se reconciliar com o seu passado... não tem felicidade maior. É verdade. Porque aquilo que você viveu, Santo Agostinho diz, né, que o nosso passado ele não é um rio congelado. A gente precisa quebrar o gelo e deixar o rio tomar o seu curso, né, como as águas, como diz o Eclesiástico 4:24. Não interfira no curso do rio, quebre o gelo. E tem gente que tem medo de sofrer também. Né? Então tem coisas que a gente vai passando lá. Deixa lá, não mexe, né? Uma pomadinha, jogando para debaixo do tapete, mas não tem jeito, não é? Porque chega uma hora que a gente vai ter que falar sobre isso, que a gente vai ter que mexer nessa ferida, e ferida só é boa quando mexe, porque aí você tira, expurga. Porque é como um espinho que entra no seu pé e toda vez que você pisa, dói e você não quer mexer. Então você vai viver com esse espinho ali, é melhor tirar de uma vez, dói, cura aquela ferida, pronto. Vai conseguir andar melhor, correr, pôr sapato de salto, não vai mais doer, sapato fechado. Então, comparando isso com a vida, não é, Ana? É exatamente isso. Eu queria aproveitar a sua presença, Ana, já que a Ana é especialista em sofrimento, né? Porque quem sofre, fica e sabe superar esse sofrimento é especialista em sofrimento. Quem nunca sofreu ou não superou os sofrimentos não pode dizer sobre isso, mas eu sei que você é pela sua história e eu falo isso com muita tranquilidade. Neste momento que estamos vivendo, tem muita gente, eu recebo mensagem, chegou hoje aqui no Mulher.com ontem, as pessoas estão com um medo desordenado, não é? Medo por causa desse vírus, medo da morte, um medo de viver.
Fiquei muito assustada porque recebi uma mensagem de uma querida que dizia que desde o início da pandemia, ou seja, desde março de 2020, que ela não sai de casa até hoje. Jesus. Eu fiquei super preocupada, muito mesmo. Eu fiquei de verdade, falei, meu Deus do céu. Dá vontade de ir lá, saber onde ela mora, visitar, falar, vamos. Aí Osasco, fala que eu vou. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Né? Olha, Drica, eu penso que o medo, ele é bom quando ele não te paralisa. O medo, ele é bom quando ele não te limita, ou quando não te congela, não é? Por exemplo, você fala para uma criança, olha, se você subir aí, você vai cair. Então, isso gera medo, então evita um acidente, né? Então, o medo, ele, de certo ponto, ele evita que a gente faça algumas coisas erradas na vida, né? Não vou ali porque eu tenho medo, não vou fazer isso por medo. A questão é que se a gente for colocar essa questão do medo com o sofrimento, que é o que nós estamos conversando aqui, são duas coisas muito interligadas. Tem gente que tem medo de sofrer e tem gente que tem medo porque já sofreu. Então, as duas coisas não é bom, não é benéfica. E tem aquele medo que eu gosto muito assim quando você faz aquelas observações e tudo nas redes sociais, daquilo que vem de fora. Entende? Eu penso que hoje o nosso povo está engaiolado, né? Está condicionado a grades que a gente não vê. E até você falou emissoras seculares, né, de TV que só falam de coisa ruim, só dão notícia. A pessoa já acorda, põe naquele canal que morreu um ali, morreu outro lá, o outro fulano, meu Deus. E o mais triste é que a gente tem uma tendência a se alimentar dessas coisas. É verdade. A gente liga naquelas emissoras que jorra sangue, a gente está ali. Por quê? Porque é o que nos mantém vivos. Por mais absurdo que possa parecer isso que eu estou dizendo, mas infelizmente hoje muitas pessoas se alimentam do medo. Medo da doença, medo de morrer, medo de perder o emprego. É isso que tem feito com que as pessoas reajam. A reação que nós temos tido nesses últimos tempos é causada pelo medo. Exatamente. Por que a gente usa máscara? Ele tem medo de ficar doente. Por que a gente aqui nessa pessoa ficou tanto tempo fora de casa, dentro de casa? Porque tem medo. Né? Por que as crianças não vão à escola? Porque tem medo. Entende? Então, esse medo, ele é destruidor. Não é? Porque ele vai tirando... A gente está morrendo sem perceber. Na verdade, não é a pandemia que está nos matando, é o medo. Exatamente. O medo está matando mais do que a pandemia. Eu não sou médico, eu não sou especialista no assunto, mas eu posso dizer, o medo está matando. E eu me lembrei, você falou do Padre Léo, eu me lembrei de uma historinha que eu ouvi uma vez dele, que ele dizia assim, que muitas vezes nós somos como galinhas de granja. Você tira a galinha da gaiola, porque a galinha fica ali, sabe que vai morrer, né? Mas você tira, aí ele conta uma história que ele ganhou uma vez um lote de galinha, não tinha, acho que já tinha passado da idade, sei lá, não botava mais ovo, deram para o sítio dele lá. E ele disse que ficou observando, que ele tirou as galinhas do carro e colocou as galinhas, e as galinhas não saíam do lugar. E ele ficou observando aquilo e na hora veio uma reflexão, nós somos como essas galinhas. As grades já não estão mais na nossa frente, nós já não estamos mais nas gaiolas, mas continuamos condicionados ao medo. É verdade. Nós somos assim. E nós somos criados para ser felizes. Deus quer que a gente vá, que a gente alce voo, não é? As asas do Espírito Santo que vai nos levar. É isso. Não é? Eu acredito que hoje quem nos acompanhou aqui nessa sala de visitas aproveitou muito essa conversa. Né? Agradeço você, Ana. Divulga o Ministério Sara em 2 minutinhos para nós. Quem quiser entrar em contato com você e saber mais sobre isso. Nós temos 2 páginas nas redes sociais, né? Temos Facebook, Missão Sara para Mulheres no Facebook, Instagram, Missão Sara para Mulheres. Tem a minha página também, Ana Lúcia Alves. A gente se encontra todo primeiro sábado do mês. Eu sei que é um pouquinho distante de quem mora aqui, mas quem mora em Osasco, quiser, qualquer lugar do mundo, quiser ir nos visitar, todo primeiro sábado do mês nós nos encontramos às 10 horas da manhã para uma oração específica, atendimento, oração, pregação, lá em Jandira, na paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rua Itaguaí 157, nosso querido Padre Douglas, que faz aqui o Brasil Cristão, é o nosso diretor espiritual, estamos muito bem apadrinhados, né? Verdade. Então, todo primeiro sábado, 10 horas da manhã, paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Jandira, São Paulo, tá bom? Eu também agradeço o convite, agradeço as meninas que estavam ali me dando cobertura de intercessão e oração e estou à disposição. Deus abençoe. Obrigada. Ana, querida, Deus abençoe seu Amém. coração. Vamos fazer o sorteio agora.